Estamos de volta com o seu programa Nobres Pares, nesse bate-papo agradável com o ex-vereador Pinheiro, que iniciou a política já nos idos de 2000, sendo candidato a vereador, 99, 2000 assumindo como vereador, mas no PSDB. Quais foram os partidos que fizeram parte da sua carreira, Pinheiro? Não, eu só tive um partido que foi o PDC. PDC. Quando eu saí do PDC, foi quando eu fui candidato, eu perdi a eleição, e aí o PDC sumiu da cidade, não tinha representatividade, foi quando na época foi fundado o PSDB, né? Nos idos de 86. Isso. E aí assumiu o PSDB, o Clemon, Pedro Gomes, Tião, acho que o Tião já estava na época, um grupo aqui, eu sei que as pessoas que estavam mais chegadas lá era o Clemon, né? Foi o cabeça da época, ia ser o nosso candidato. E não, eu estou fazendo confusão, eu acho que era... Não, foi o Clemon, foi o Clemon, tá certo, o Clemon só saiu do partido depois para ser candidato por outro partido. Outro partido, ele tinha sido vereador pelo PT, saiu do PT e foi ao PSDB. Em 99, quem foi candidato pelo partido a prefeito foi o João Ivaniel. Que naquela houve uma eleição histórica aqui do diretório entre dois candidatos do PSDB, João Ivaniel e Raul Cristiano. Isso. Que foi aquela eleição histórica do diretório do PSDB. O Clemon já tinha saído do PSDB. Já havia saído. Já tinha saído. E o João Ivaniel ganhou, foi o candidato a prefeito, e um dia estava em casa, chegou ele, o doutor Wagner Sheik Aksuda, grande amigo, né? E me convidou para ser candidato a vereador, não tinha mais pretensão. Ele falou, pô, vamos lá, vamos ser candidato lá, tá. É um pedido seu, eu vou acompanhar e vou ajudar. Doutor Wagner, que foi vereador aqui. Foi vereador. Também. Eu fui candidato a vereador, mas não tinha nenhuma pretensão mais de ganhar a eleição. Minha intenção era ajudá-los na época, né? O PSDB e o doutor Wagner, o João, era um amigo comum. O Wagner realmente foi a pessoa que me fez ser candidato a vereador. E aí eu terminei ganhando a eleição. A Rose em primeiro e em segundo, né? E ficamos dois vereadores. Já aposentado, você já estava aposentado e dedicando totalmente à política. Aí sim, aí eu fui fazer o meu trabalho político, fiz um trabalho muito bom com alfabetização, né? EJA? Não, eu era Banco do Brasil. Banco do Brasil. Beber Educar. Beber Educar do Banco do Brasil, onde nós chegamos a alfabetizar 3.800 jovens e adultos, né? Era um projeto seu, era uma vontade sua? Meu. Já antes, desde o início? Não, projeto depois que eu ganhei a eleição. Eu assumi esse projeto e assumi aí com um grupo de pessoas que me ajudaram muito, né? Também assumi um projeto também aquele projeto que tinha de violão, que era do governo do estado, sim, o projeto Guri. Projeto Guri também, que eu levei para as cotas, levei lá para o Pinhal do Miranda, uma escola lá com 60 alunos também, né? Fiz um trabalho bom junto com a juventude, ligada à capoeira. A capoeira foi quem me ajudou muito na minha eleição para vereador. Posso dizer para você que o grupo mais forte que me ajudou foi o pessoal de capoeira. E hoje eu tenho um relacionamento muito bom com o pessoal de capoeira. Gosto demais, eu tenho uma verdadeira paixão pelo pessoal de capoeira. Apesar do seu convívio na casa, seu entendimento sobre a casa, sua percepção, o mandato, as coisas parecem ser diferentes. Observa-se mais as dificuldades, a problemática sistemática para se fazer andar os projetos. Porque você não é único, né? Você podia fazer andar o projeto meu que eu fiz de alfabetização, porque o projeto era meu. Então eu tive a ajuda de alguns vereadores, mas não passava pela Câmara para me fazer esse projeto. Dependia do Legislativo? Não, o Banco do Brasil me procurou, eu acampei o projeto, cheguei a montar 29 salas de aula, cheguei a formar aqui no Bloco Cultural 600, 700 jovens e adultos. Eu tinha aluno de 18 anos e tinha aluno de 70, 80 anos de idade, sendo alfabetizado, né? Então foi uma das coisas que me deu esse crescimento, ao ponto de eu ser convidado pelo Clemon para ser candidato a vice-prefeito, porque eu não era mais candidato à reeleição. Você tinha um grande trânsito dentro do PSDB, o Geraldo Alckmin, todas as pessoas... Eu tenho muitos amigos dentro do PSDB hoje ainda. O PSDB ainda continua sendo a minha casa. Eu só saí sozinho do PSDB na época, terminou a minha
a minha campanha para prefeito. Quando o vereador imaginava que seria candidato a vice junto com o doutor Clemon, não era algo, nada. Não tinha uma pretensão nisso? O meu discurso aqui na Câmara sempre era dizendo que eu não era candidato a mais nada. Eu não tinha candidato, principalmente a vereador, eu não era candidato. Mas eu tinha eu gozava de uma, vamos dizer assim, de um prestígio muito grande, porque as pessoas gostavam muito de mim. E o Clemon estava numa situação difícil para a reeleição. E é tão provável que ele estava aí, faltando 100 dias para a eleição, ele estava, uma pesquisa, ele estava com 12%, o Ney Serra estava com 47%, faltando 100 dias para a eleição. E aí eu digo, eu vou ser vice do Clemon, que nós vamos perder mesmo, aí acaba a minha vida política. Eu já encerro, já. Encerro. Então, quando eu assumi ser vice do Clemon, eu tinha certeza que a eleição estava perdida. Mais uma vez, você não imaginou que ia se tornar... Não, de jeito nenhum. Eu tinha certeza que eu ia parar, era a minha chance de parar com a política. Mas o porquê essa decisão de parar, Pinheiro? Como vereador, um mandato, o que te fez pensar dessa forma? Porque eu achava que eu trabalhava melhor nos bastidores. Você se sentia mais produtivo nos bastidores? Eu gostava da política de bastidores, de presidente de partido, de organização de partido, coordenador. Eu fui coordenador da campanha do Clemon quando ele estava no PSDB, e quando foi candidato, nós ganhamos a eleição, coordenador foi eu também. Quando eu cheguei lá, eu falei, até venho, mas eu quero assumir a coordenação da campanha. Não, a coordenação é sua. E aí eu arrumei um grupo, começamos a coordenação, isso começou a crescer o número de pessoas procurando a gente para essa coordenação, e terminou, o Clemon começou a subir, a segunda pesquisa que foi feita, o Clemon já estava com 32, o Ney já estava com 24. Primeiro prefeito reeleito da cidade. Primeiro prefeito reeleito. Então, essa passagem para mim como vice-prefeito também, foi também dessa mesma maneira. Eu também não queria ser candidato a prefeito. Eu fui muito mais candidato a prefeito porque eu estava no partido grande, que era o PSDB. O partido queria ter um candidato a prefeito. O Clemon tinha assumido um compromisso que ele me apoiaria, né, na eleição. Na última hora, faltando um ano para a eleição, ele lançou o Paiva, né? E aí ele debandou o grupo dele todo, né? O grupo dele ficou todo, ninguém sabia para que lado ia, porque o Paiva, apesar de ser uma pessoa boa, eu gosto do Paiva, o Paiva é uma pessoa... Era secretário de saúde, era secretário de saúde, um grande secretário de saúde, a gente não pode negar nunca isso do Paiva, mas ele politicamente ele não conhecia nada. O Paiva não tinha nenhum conhecimento político, então ele não tinha como ganhar uma eleição. Mas o Clemon achava, como ele era médico e tinha ganho uma eleição, o Paiva era fácil dele fazer. Transferir os votos, imaginou que seria fácil transferir os votos. Mas ele não entende que ele, mesmo sendo médico que todo mundo gostava, o Clemon atendia aí 70, 80 pessoas toda a tarde naquele consultório dele, sendo com dinheiro ou sem dinheiro ele atendia as pessoas, ele não entendia que ele gastou, foi candidato 5 vezes para ganhar uma eleição, certo? 5 realmente foi uma das candidaturas que mais perseverou, né? Pois é, mas dentro do meu trabalho aqui na Câmara, eu me orgulho muito de ter alguns projetos de lei importantes aprovados aqui na Câmara. Eu tenho um projeto, por exemplo, que é o projeto de prevenção do câncer de próstata, né? Que hoje a administração não põe em ordem porque não executa o projeto, eu não sei porquê, mas um projeto que, quando ele foi aprovado aqui, nós fizemos a primeira campanha, foram mil homens que foram feitos o exame de sangue, a gente já tinha 77 comprometidos e tinha 5 que já tinham câncer de próstata. Então, um projeto pioneiro. Então, eu acho que a prefeitura perde muito em não dar essa ajuda para os homens, porque todo mundo dizia que o homem tinha aquele preconceito do toque, mas esse era o PSA, né? Era o exame de sangue. Depois, no segundo plano, aí você já poderia passar para o PSA, né? Então, por exemplo, do estacionamento aí que a gente fez aí, onde eu fiz a emenda, onde o cubatense ele poderia estacionar 1 hora de graça também, né? Regulamentado. Foi uma emenda minha, uma emenda que eu tinha o estacionamento, uma briga para fazer o estacionamento. E tem também o projeto, por exemplo, das áreas da cidade, né? Isso é um dos que eu estou lembrando aqui na hora, que eu não fiz nenhum, né? Que é dos terrenos, por exemplo, que tem o cara que mora do lado de um terreno baldio, ele não tem sossego, é lixo, é sujeira. Então, o meu projeto de lei é para que essas áreas fossem tratadas primeiro intimado o proprietário,
e depois, num segundo instante, em 30 dias, fosse tratada pela prefeitura, arrumada, drenada. Você viu que eu estava até pensando já na dengue já hoje, né? Você já estava vislumbrando... Já estava pensando na dengue. Então, esses terrenos deveriam ser drenados, murados, feita a calçada e cobrado do proprietário. Nada mais justo do que você não morar do lado de uma lagoa, que muitas vezes as pessoas moravam. Então, em outros projetos que eu tive aí, eu colaborei muito no projeto da educação, na área da educação também, eu acho que contribui muito, na área da saúde Foi também. na época da Lei 22 também. Que teve Agenda 21, né? A lei do Magistério, a Lei 22 e a Agenda 21 também, que era o momento... E como vice-prefeito, eu acho que a minha maior ação foi na Agenda 21. Como vereador, você recorda de algum momento mais tenso, ou um debate que te lembra a memória? Quando você lembra de Câmara, você lembra desse debate, de um momento aqui nesta Casa de Leis? Tinha os momentos aqui quando as pessoas queriam fazer média com o povo, né? Então, apresentavam projetos de lei que você sabia que não tinha nenhuma consistência política, era simplesmente para fazer média. Então, aquilo trazia transtorno para a Câmara. Porque você sabia que mesmo ele aprovado, que foi um projeto que foi aprovado aqui, que foi para colocar cobrador nos ônibus. Existia uma lei que não podia, as empresas já tinham uma lei que não podia colocar o cobrador, elas tinham já. Aí foi para a rua, não, porque dá emprego. A lei foi aprovada, foi sancionada e nunca funcionou, né? Como muitas leis que tem que nunca funcionam. Então, eu acho que a Câmara de Cubatão, para mim, foi um aprendizado. Como vice-prefeito, eu acho que eu contribuí muito na Agenda 21. Você se sentia melhor dentro do que você, da sua perspectiva de bastidores como vice-prefeito? Te deu mais essa oportunidade? Era mais fácil como vice-prefeito? Era, porque apesar do Clemon não ter me indicado como vice-prefeito, mas ele nunca me impediu de fazer aquilo que eu queria como vice. Então, dava o apoio nas suas iniciativas? Nunca abri a porta do gabinete do Clemon, chegar lá para a moça falar, olha, para a Cátia falar, você não pode entrar, o Clemon está ocupado. Não pode entrar. Quem é que ele está? Ele está com visita. Às vezes, eu recuava, porque eu achava que era o momento, ele está tratando, às vezes, de algum assunto. Respeitava o espaço? Eu respeitava o espaço. Mas nunca disse assim, olha, você não pode entrar, que ele está com alguém aí na sala. Nunca mesmo. Sempre ele foi dando a oportunidade para entrar? Sempre abriu a porta, sempre tive. Com os secretários todos, sempre tive acesso também. Então, eu tinha uma grande chance de ser um bom candidato a prefeito, porque a gente tinha um relacionamento muito bom. Infelizmente, na hora H, um grupo que cercava o Clemon, um grupo de pessoas que achavam que poderiam transformar as coisas da hora para outra. O Clemon já vinha também, o governo dele já vinha caindo muito também, e a Márcia já vinha crescendo muito também, porque ela sempre foi oposição durante os 8 anos. Então, nada mais justo, né, naquele momento, do que as pessoas acharem que a melhor candidata seria ela. E aí ela teve uma eleição facilitada, porque saíram 7 candidatos naquela época, né? Foram 7 candidatos, né? Então, a divisão foi muito grande. E aí, automaticamente, ela teve uma facilidade maior para ganhar o primeiro mandato. No segundo mandato, foram 36 mil votos e um para o Clemon Silveira Castor, no qual você era candidato a vice junto com ele. Isso, Os votos dos outros partidos oposicionistas, a soma era maior do que os votos de Clemon. Já dava a entender que a cidade tinha uma tendência à oposição. É verdade, é verdade. Já tinha a leitura confere. Já tinha, é verdade. E aqui também a política é assim, né? As pessoas... ou é o A ou é o B. O C já a pessoa nem vê muito na política. Então, se tiver 3 candidatos, as pessoas polarizam geralmente em cima de 2 candidatos, né? Então, o terceiro já sai com uma votação quase que significante, né? Você acha que cumpriu politicamente com ambos os mandatos? Ou Pinheiro ainda sente a possibilidade de participar? Não tem mais interesse eleitoral, ou seja, não é mais candidato? Não, eu não pretendo nunca mais ser candidato a nada, nem assim. Dessa vez, definido. Não vai sair a vice pensando que não vai ganhar e ser eleito. A gente fala assim, dessa água eu não beberei, mas a gente não sabe o dia de amanhã. Né? Porque com o Clemon você achou que não ia ser eleito. Então, eu amanhã, aqui a política é assim, você dorme dizendo assim, eu não quero mais saber de política. Aí você tem uma raiva, vê a televisão, vê alguma coisa, você levanta e diz, sabe uma coisa? Eu vou ser candidato de novo. Eu vou para a rua de novo. Então, tem esse... Agora, hoje, se você perguntar aqui, nós dois estamos conversando agora. O que eu estou dizendo para você é o seguinte, hoje, agora, olhando para você, eu não tenho mais vontade de ser candidato a nada. Nós estamos chegando ao final desse programa, um bate-papo gostoso com o Pinheiro. Eu queria as suas considerações, Pinheiro. Haja visto que, com certeza, quem está nos assistindo
vai ficar com gostinho de quero mais, né? De querer ouvir mais um pouco sobre o Pinheiro. Suas considerações. Eu quero agradecer essa oportunidade. Eu acho que a Câmara, não só a Câmara, né? A Prefeitura, do modo geral, eu acho que a Cubatão tem alguma coisa que eu acho que é errado. A gente não cultiva as nossas raízes, né? Então as pessoas esquecem, muitas pessoas que passaram pela Câmara, pela Prefeitura, pela Sociedade de Melhoramento, aquelas que contribuíram alguma coisa pela essa cidade. Então aqui, por exemplo, nós temos aqui em cima um arquivo histórico, que foi um arquivo histórico que foi bolado por mim, pela Rose e pelo João Evaniel, quando nós fomos buscar aqueles móveis antigos que era da Câmara, fotografias de alguns vereadores, de prefeitos, e fizemos aqui uma pequena demonstração de que a gente não pode perder a história, né? As pessoas que passaram por aqui, ou passaram pela Sociedade de Melhoramento, ou passaram pela banca do Ivo, ou passaram por uma banca de jornal, são as pessoas que ajudaram a construir essa cidade. Nós chegamos aqui nessa cidade no momento bom, porque Cubatão, quando eu cheguei em Cubatão era uma cidade que tinha muito emprego, era uma cidade que todo dia chegava aí ônibus mais ônibus de pessoas para fazer parte dessa cidade, mas nós não colocamos na cabeça dessas pessoas que elas precisam ter amor por essa cidade. Eu acho que as pessoas muitas vezes têm a noção de que Cubatão é uma cidade dormitório, ele vai embora, mas não vai embora, ele chega aqui e fica. Então, alguns que pensaram que chegava aqui, ia trabalhar 1 ano, 2, e depois ia pegar o dinheiro e ia voltar, não voltaram. Então, estão aqui, criaram suas famílias, seus filhos. Então, nós precisamos mudar essa cultura de Cubatão. Então, eu quero agradecer muito a cidade de Cubatão, as pessoas de Cubatão que me ajudaram. Eu tenho essa casa como a minha casa, a Câmara era como se fosse a minha casa. Hoje eu venho aqui, eu sinto orgulho de dizer para as pessoas que eu trabalhei na Câmara de Cubatão. Tenho orgulho de dizer que eu fui tesoureiro da Câmara de Cubatão, que o meu histórico na Câmara de Cubatão é um histórico bom, graças a Deus. E agradecer a vocês, a equipe aí, que estão fazendo esse trabalho, que vocês consigam aí trazer mais gente aí que participaram dessa vida de Cubatão, para que amanhã, daqui a 50 anos, 60 anos, alguém pegue uma fita dessa, ponha, ou saia, ou passe aí em algum lugar, e as pessoas reconheçam realmente, olha, quem foi que ajudou e quem ajudou a construir essa cidade. Obrigado a você, Márcio. Você também é uma pessoa que é filha de Cubatão, criada com meus filhos. Eu tenho um orgulho muito grande de dizer que também sou seu amigo também. Eu que agradeço, Pino. Muito obrigado. Quebrando um pouquinho o protocolo, atrás das câmeras tem um rapaz que você conhece muito, Michael Santana, menino que você conhece mesmo, já quebrando o protocolo. Está aqui o Michael, que no início, aí, quando jovem, Afonso Schmidt participava do Rádio Escola, ao qual você muitas vezes fez debates aí no ar com ele participando. O Michael foi um caso estranho, né? O Michael um dia apareceu na minha sala, que ele tinha feito um jornal na escola, e a diretora queria expulsar ele da escola. Queria mandar ele embora da escola, e eu falei, fui ver aí correndo aqui conversar comigo, e eu fui lá na escola conversar com a diretora, e eu falei para ela, acho que a senhora está errada. O que ele fez de errado? Não, porque ele fez um jornal. Eu acho que ele fez um jornal, acho que ele também pôs a boca no trombone também, né? E eu convenci a escola, que era meu feitio, era pôr um pouco de água fria na coisa, eu convenci a escola que ele continuaria na escola e que ele continuaria fazendo o jornal dele. E ele continuou na escola e continuou fazendo o jornal, e muito bem feitinho, que a turma começaram a gostar. Só que ela tinha lá o crítico, né? Tinha o AI-5 estava lá para cortar alguma coisa lá, né? A censura estava lá. Ele queria colocar tudo que ele pensava e ele não conseguiu. Mas também eu vejo hoje o Michael quase como meu filho também, eu gosto muito dele também. E tenho certeza que ele tem aí um futuro muito bom pela frente. Ele é uma pessoa do bem, ele gosta muito de fazer aquilo que eu faço, que é ajudar as pessoas, ele sabe disso, ele me conhece. Nessa minha caminhada, eu não fiz outra coisa, Márcio, a não ser ajudar as pessoas. Primeiro que eu já era aposentado da Câmara, eu já tinha minha vida própria. Eu, para te falar a verdade, eu não sei quanto é que foi um salário da Câmara de Vereador. Eu sempre gastei todo ele. Nessas escolas que eu fiz, por exemplo, as 26 escolas, quem mantinha as professoras era eu, com passe, com cesta básica, com as necessidades que elas tinham, porque elas eram voluntárias, era voluntário, não era pago. Então eu não sei o que foi o dinheiro de vereador. O dinheiro de vereador realmente eu gastei naquilo que eu fiz. E me orgulho de ter feito isso, porque eu não vou levar nada daqui mesmo. Muito obrigado, Pinheiro. Obrigado pela sua oportunidade. Obrigado a vocês. Obrigado aí a turma que está por trás das câmeras aí. Obrigado aí pela organização. E que a gente tenha aí marcado nessa casa a história de cada um.
E assim chegamos ao final de mais esse programa Nobres Pares. Agradecendo a sua audiência. Continue na programação da sua TV Câmara e até o próximo programa.